Gente, existe um pecado imperdoável na Bíblia que quem comete já está condenado ao lago de fogo e não tem mais perdão. E diferente do que muita gente pensa ou que ensinam por aí, não é o pecado contra o Espírito Santo. É outro pecado. Vamos lá. Primeiro eu vou te dizer o que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Ó, o que aconteceu aqui, ó. Mateus 12, trouxeram-lhe então um endemoniado até Jesus, né? Cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só, diziam que Jesus expulsava os demônios porque ele também era um demônio ou estava possesso de demônio, né? Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, não prospera, né? E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui está o pecado contra o Espírito Santo, tá? Vamos lá, continuando. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a casa? Né? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta a espalha. Então, Jesus diz aqui qual é o pecado contra o Espírito Santo. Olha lá, ó. Portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Jesus em momento nenhum diz que a pessoa já está condenada, que vai para o inferno ou para o lago de fogo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não será perdoado, é diferente. Tem outro pecado que cometendo ele já está condenado, não é esse aqui. Olha lá, ó. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, mesmo que peça perdão, nem no futuro. Qual é o século futuro? É o milênio. Então, não é perdoado. O que vai acontecer? Se você for crente, né, e em algum momento de rebeldia você falar alguma palavra contra o Espírito Santo, não é perdoado. O que isso significa? No tribunal de Cristo, ou ele vai retirar do seu galardão, certo? Ou ele vai te dar uma punição. Eu já falei sobre isso aqui. Vai na playlist Tribunal de Cristo, tem lá todas as punições, né? Você pode ser chicoteado, pode ser preso, pode ser lançado no vale de Inon, que é um vale que vai pegar fogo. Porque o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Mas o texto não diz que já está condenado. Então eu vou te mostrar qual é o pecado que, além de ser imperdoável, já está condenado. Olha só. Olha isso. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz. Nos dias do anticristo vão passar 3 anjos pregando no céu. O terceiro vai pregar com voz audível. E as pessoas vão ver um anjo passando no céu, ó, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, o anticristo, e a sua imagem, o anticristo vai mandar construir uma imagem para ele, igual fez Nabucodonosor, né? E receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Olha só, também este beberá do vinho da ira de Deus. O que é o vinho da ira de Deus? É o lagar da ira de Deus que Jesus vai sair pisando, eu já falei sobre isso. Que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha lá, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, eu vou tentar entrar mais profundamente aqui. Eu estava meditando com Deus por que aquele que adora o anticristo não tem perdão. Mas o texto fala que não é só adorar, tem que adorar o anticristo, adorar a sua imagem e receber a sua marca. Quando você adora o anticristo, você está recebendo ele como seu Senhor e está rejeitando Jesus e o sacrifício dele na cruz. Quando você adora a imagem do anticristo, é idolatria, né? E está adorando
ele como Deus. Mas me parece que o maior problema está na marca da besta, o 666. Vamos lá, primeiro o anticristo ele vai simular completamente, imitando Jesus. Ele vai fazer muitos sinais, maravilhas e curas, prodígios, tudo pelo poder do diabo. Apocalipse 13 fala que o dragão deu ao anticristo tanto o seu trono quanto o seu poder, e tem demônios que operam prodígios através dele. Apocalipse 19 fala sobre isso. E o anticristo vai sofrer um atentado, que vai ficar cego do olho direito. Ó, os artistas que fazem isso, ó, né? E o braço direito também vai se secar. Isso está lá em Zacarias, tá? Apocalipse 13 também fala. E aí Satanás vai entrar nele e vai simular uma ressurreição, né? É uma possessão demoníaca, mas vai simular uma ressurreição, tudo para imitar Jesus. Mas tem uma coisa mais profunda aqui. Por que quem aceita a marca da besta não tem mais perdão? Eu estava pensando muito sobre isso, né? Tanto Gênesis 6 quanto o livro de Enoque fala sobre os Néfilins, que são os filhos dos anjos caídos, né? São os gigantes que nasceram da mistura genética desses dois seres. Eu, sinceramente, imagino que o anticristo, né, para que o corpo dele possa suportar todo o poder que Satanás vai injetar nele e a possessão por Satanás, o anticristo tem que ser um Néfilim. Então, imitando a Deus, o anticristo é filho de Satanás, tá? Isso é, gente, isso que eu estou falando aqui são pensamentos meus, são ideias minhas baseadas nas minha experiência espiritual e o conhecimento da Bíblia, tá? Assim como Jesus é filho de Deus, o anticristo será filho de Satanás. E quando nós, que somos cristãos, aceitamos a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus e o Espírito Santo entra em nós. Então, todo aquele que aceitar o anticristo como seu Senhor e Salvador, demônios vão entrar na pessoa. E a pessoa, como ela vai ser feita filha de Satanás? Isso é que é complicado. Engenharia Néfilim. Gente, eu não sei como, né? Mas provavelmente a marca da besta vai injetar naqueles que aceitarem a sua marca genética Néfilim. Gene ou sangue, alguma coisa que vai mudar o código genético da pessoa. E a pessoa vai ser transformada em um tipo de Néfilim, geneticamente, né? Um híbrido, um filho de Satanás. Um filho da serpente, como está lá em Gênesis, né? Como o Senhor falou para a serpente, né? A semente da serpente. Complicado. Então, essa pessoa vai ter uma genética melhorada, né? Não vai ficar doente, vai viver mais. Mas já não é mais ser humano. E já não vai mais haver a possibilidade de salvação. Porque para todo ser humano e para todo o pecado existe salvação. Por que aqueles que recebem a marca da besta não têm mais salvação? A única explicação é se eles deixarem de ser seres humanos, se tornarem híbridos. Porque quando você lê lá o livro de Enoque, os híbridos não puderam ser salvos. Então, pecar contra o Espírito Santo, embora não tenha perdão, é salvo, mas no tribunal de Cristo vai ser punido. Mas aquele que adorar o anticristo e aceitar a sua marca, não tem mais salvação de jeito nenhum, será lançado no lago de fogo. Tá bom? Fica na paz.